E assim, eu acho surpreendente, quer dizer, não acho surpreendente, isso que é o pior, não é surpreendente, né? Seria ingenuidade minha dizer isso. Mas eu acho chocante mesmo. É chocante, que isso é violento, mas a gente não é uma surpresa, né? Que não, isso, eu fico assim… não é inesperado. Meio em choque que figuras como Leonardo Boff venham a público depois de ver o tamanho da comoção mundial. Pois é. Porque na Índia não é um costume chupar a língua de ninguém também, é importante deixar claro. E o monge tibetano está radicado na Índia há mais de 60 anos. Então ele tem plena consciência dos costumes locais. Ele fez isso na Índia. E eu acho que essa questão do costume também, né? Inclusive, é muito problemático. Aqui, eu como historiadora, acho que é importante a gente falar uma coisa, né? Costumes Fala, historiadora, mudam, né? doutora, maravilhosa. O que é considerado normal, natural, em uma sociedade que muda, né? A história, o campo histórico, né? A historiografia tá aqui para mostrar isso, né? As coisas não são imutáveis. Elas mudam por reivindicação, por luta, né? Se a gente fosse botar para a história do feminismo, por exemplo, o que acontece no Brasil em relação à aquisição de direitos das mulheres, a luta antimanicomial, isso tudo tem história, né? São pessoas envolvidas na luta social, em dinâmicas sociais, e as coisas também não mudam naturalmente, né? Elas mudam e não mudam naturalmente. Não há nada de natural no curso da história. Nem o que a gente considera natureza e nomeia natureza, aquilo ali não é natural. Foi uma concepção construída a partir de uma visão humana, né? Religião também, né? Independente do caminho, ali também é tudo uma construção humana, né? A apropriação de alguns discursos por seres humanos. Eu acho que qualquer coisa que seja um costume, se aquele costume está sendo aplicado a pessoas que não têm visibilidade, não têm poder de fala, legitimidade para falar daquilo, se elas estão numa posição de vulnerabilidade, né? Uma criança que não tem consciência daquilo. Por exemplo, eu ouvia muito sobre as mulheres lobotomizadas, eu costumava falar das violências, muitas apanhavam, eram humilhadas pelos maridos, há relatos, inúmeros relatos, né? E aí o pessoal falava, ai gente, mas isso era tão normal naquela época, a mulher apanhar, sabe? Década de 30, 40, 50. Elas não sofriam assim porque era normal. Agora, não é porque você vê a sua vizinha apanhar, porque é um costume, né? Parecia que todo mundo casado ele apanhava. Você vê sua vizinha, sua mãe, sua irmã, todo mundo… que ali, vocês estão felizes com aquilo, né? E é muito… Você ter acesso a uma fonte histórica, né? É muito bom nesse sentido. Quando você escuta… quando você lê uma mulher falando nem um cachorro merece viver como eu vivo, tá óbvio ali que ela não estava acostumada a isso que era habitual. Ninguém né? se acostuma ninguém a se sentir acostuma dor, a ser gente. maltratado, gente, a ser invadido na sua integridade física, na sua integridade psicológica, né? Então, assim, inclusive a relação da história com as crianças, não sou especialista em história das crianças, mas a própria noção de criança que precisa de uma atenção especial, de uma educação especial, isso também é recente, né? Assim, como uma fase importante da vida do ser humano. Sim. Isso é do século XVIII, XIX. As crianças pra cá. não eram ouvidas até ontem. Então, assim, isso também foi uma transformação que é importante. É importante a gente olhar, porque se as pessoas que estão sendo submetidas a costumes, ela não tem o poder social de falar sobre aquilo, de contestar aquilo, então esse costume também tem que ser revisto, tem que ser questionado. A mesma coisa que é um costume não significa que não seja violência. Né? Exatamente. Chipar clitóris também era um costume, né? Esses relativismos, assim, absurdos. Tipo, então é um costume. Então tudo bem, né? Então tudo bem chupar a língua do garotinho, o garotinho chupar a língua do… O sujeito é um líder mundial, ganhou o Nobel da Paz. Não, é chocante. E não sabe que não é pra chupar a língua de garotos? E eu acho que… vontade de vomitar. Tenta direito, garota.